Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, aqui diretamente da sede do Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul. E saímos da nossa base, saímos dos nossos estúdios na TV Pampa, porque o momento eu acho que é muito importante aqui para o nosso Rio Grande do Sul, para todos nós que de uma forma ou de outra estamos acompanhando e torcendo pelo sucesso do governo Bolsonaro, e obviamente que ligado fortemente a ele estão os seus filhos, especialmente o nosso deputado federal Eduardo Bolsonaro, a quem temos a honra, o prazer de saudar neste momento, ele que lá em 2015 estava nos Estados Unidos, o pai veio ao programa e nós estamos aguardando a vinda dele, ou foi em 2016 já com o Sérgio Turra, que participou do programa junto, acabou não chegando e o programa se realizou com aquele que viria a ser o presidente da República do Brasil. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer é meu, Paulo Sérgio. Satisfação estar aqui novamente no Rio Grande do Sul. Vim aqui para receber a medalha do Mérito Farroupilha, proposta pelo deputado estadual Rui Irigaray. Mas aqui no Sindicato dos Policiais Federais não poderia faltar o representante da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, né? O colega Sanderson também, policial federal assim como eu. Então uma satisfação estar reunido aqui com o senhor. Bom, o homem é apresentador, hein? Deputado Rui Irigaray, nosso secretário agora, né? Ele já saiu apresentando, tá certo. Paulo Sérgio. Não tem problema nada, é um prazer. Eu falo a verdade, mas o Eduardo às vezes que eu penso que é brincadeira quando eu falo pra ele o seguinte, ó, meu líder, é isso aí, o homem tem o dom da oratória e fala com coração e fala com convicção. É verdade, e eu não complementei, até porque ele chega no Rio Grande do Sul num momento muito oportuno. Ele até saiu de Brasília para vir ao Rio Grande após, e eu achei genial o evento em comemoração aos 100 dias de governo, porque foi um evento curto, de discurso curto, né, o que traduz os momentos atuais em que nós precisamos trabalhar, falar menos e trabalhar mais. Então achei a dinâmica hoje das apresentações em Brasília definitivamente importante, porque nos traduz duas coisas aí. A questão do tempo, eu acho que o presidente Bolsonaro falou que 10 minutos hoje. Eu não cheguei nem a acompanhar, que eu peguei voo, vim para cá, estou aqui no sindicato, ainda não parei para acompanhar na internet, me atualizar do dia de hoje, mas foi a celebração dos 100 dias, apresentar um pouquinho de resultados. É verdade. Sanderson, nosso deputado federal, prazer tê-lo aqui também. Ilustre. Os dois são participantes efetivos do programa, né? Uhum. Eu convivo com ele, não o Sanderson, que agora resolveu morar em Brasília, mas o Rui Irigaray toda semana está no programa. Paulo Sérgio, é uma honra estarmos aqui hoje reunidos com o nosso parceiro, amigo, colega de profissão, Eduardo Bolsonaro, que tem, ao mesmo tempo, o galardão de ser o deputado federal mais votado da história do Brasil, mas da mesma forma, a responsabilidade gigantesca junto com seu pai, Jair Bolsonaro, e com deputados do PSL, da qual eu tenho grande satisfação de fazer parte, de não errarmos. Nós não podemos errar. Esses 100 primeiros dias de governo sinalizam, sim, para um governo histórico. Nós temos todas as condições para fazermos, e não é isso a favor do Jair Bolsonaro, nem do PSL, não, a favor do Brasil, fazermos o maior governo dos últimos 40 anos, deputado Rui Irigaray. Nós estamos, nesse projeto, entramos de corpo e alma, Eduardo Bolsonaro, e sabemos que basta termos um presidente decente, honrado, de mente aberta, de coração puro, que nós não temos a menor dúvida, faremos do Brasil, já na próxima geração, a maior nação do mundo. Eu tenho dito isso sempre, Eduardo. Nós já éramos para ter dado esse passo há muito tempo atrás, mas tivemos azar de ter 3, 4 presidentes ladrões. Agora com um presidente decente, honesto, com uma equipe de ministros de primeiro gabarito, uma equipe técnica, sim, isso não é demérito nenhum, uma equipe formada por generais, por economistas, por um juiz federal que abandonou a sua carreira para se dedicar ao combate à corrupção, que é um dos principais males do Brasil, sim. Então, de modo que nós estamos otimistas, completamos ontem 100 dias de governo e tenho absoluta certeza que estamos no caminho certo para
devolvermos o Brasil aos brasileiros. Bom, Rui Irigaray, para depois a gente passar a conversar com ele aí, nós vamos fazer, às vezes aqui, não de debatedores hoje, mas de entrevistadores, né, os três, aproveitando a presença do nosso deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Então, a palavra é sua. Paulo Sérgio, já te agradeço desde já por esse programa tão especial aqui, está recebendo um grande amigo, Eduardo Bolsonaro, esse homem que realmente tem feito a diferença em todo o Brasil, o deputado federal mais votado da história do Brasil. Olha o simbolismo disso, pessoal. Nós temos aí, aqui no Rio Grande do Sul, e aí, nós temos a satisfação também, né, Eduardo? Nós temos um privilégio aí de uma gaúcha aí, futura esposa do Eduardo, né? E a Rede Pampa deu furo, a despedida de solteiro dela lá em Atlântida, lá em Xangri-Lá, né? Que legal. E o Eduardo, assim, Paulo Sérgio, uma pessoa que realmente conquista a gente. E eu, como empresário, acabei me afastando dos meus negócios por um período, porque acreditei, sempre fui um grande fã do presidente Jair Messias Bolsonaro. Quem me conhece sabe que fui um dos primeiros aí, apoiadores aí, nas redes sociais aqui no estado do Rio Grande do Sul, através do movimento. Foi um dos que levou ele ao programa. Dos 3 programas, nós tivemos um deles. É verdade. O Rui Irigaray. É verdade. E nós somos hoje a ponta da lança desse projeto tão importante para o Brasil. Um projeto de Estado, não um projeto de governo. E o presidente Bolsonaro tem feito a diferença. Os filhos, a família, vocês verem como é um pai presente, um pai que realmente soube conduzir a família, que hoje nós vemos o Carlos, o Eduardo, o Flávio, nesse caminho tão importante. 01, 02, 03, é isso? É verdade. Que são muitos para decorar, é o problema. Então, os filhos que estão na política, né? Sim. Tem mais 2 fora da política. Olha o seu café aqui, o Hein, Eduardo, mas quem manda na família é a Laurinha. A Laurinha, Com certeza. Já vi que... Não, meu pai fala na minha cara, não, se for para escolher entre você e ela, eu dou minha vida por você, não. Por ela, vai você primeiro. E a gente vê, o Paulo Sérgio, assim, essa importância que tem dos filhos, que estão fazendo a diferença e conduziram esse estadista, que é Jair Messias Bolsonaro. Os filhos conduziram esse estadista que se chama Jair Messias Bolsonaro à presidência da República do Brasil. E eu concordo com meu colega, meu amigo, o Biratã Sanderson, quando ele diz: o Brasil será, nos próximos anos, uma das maiores potências do mundo. Nós temos capacidade, nós temos riquezas naturais, nós temos um dos maiores, mais de 17 mil quilômetros de fronteira, nós somos os maiores exportadores de grão, de proteína animal, de minério do mundo. E o Brasil, ele vai voltar a ser grande. O Rio Grande do Sul, já diz o nome, Rio Grande do Sul. O nosso estado, cada vez mais forte, junto com o apoio do Eduardo Bolsonaro, junto com o Biratã Sanderson. Bom, para não dizer que só falamos de flores, né? Tem algumas questões que a gente tem que colocar, Por favor, obviamente, vamos lá. do ponto de vista jornalístico. Mas, Paulo Sérgio, às vezes, pode até achar que é uma crítica muito forte, mas para nós é uma boa oportunidade para falar com o povo também. Isso. Por favor. Não, é a questão do General Mourão. E muito se diz que os filhos não gostam do General Mourão, que o General Mourão tem atritos, enfim. Qual é a realidade dos fatos do relacionamento dos senhores com o vice-presidente da República? O nosso relacionamento com o General Mourão é muito bom. Ele, como pessoa, é uma pessoa excelente, é uma pessoa carismática. Quando a gente se encontra, a gente dá boas risadas. Agora, circulando entre o público, eu escuto muitas reclamações, né? Na verdade, é só a gente fazer uma reflexão. Vamos pensar que agora nós estamos em outubro, a uma semana da eleição presidencial. Vamos fazer uma reflexão. Imagine o Jair Bolsonaro falando que ele acredita que o aborto é uma questão que depende da mãe. Vamos imaginar que Jair Bolsonaro receba uma semana da campanha, uma semana da eleição, a CUT em seu gabinete. Vamos imaginar que a uma semana da eleição Jair Bolsonaro pense que o Jean Willis ele é uma pessoa realmente perseguida, está saindo do país por uma questão de segurança, se exilando, porque realmente está sofrendo ameaças de vida. Então, na verdade, são algumas reflexões que têm que ser feitas, não por mim, mas as pessoas me aconselham a fazer esse tipo de aconselhamento ao General Mourão. Porque, na verdade, todos nós temos direito à nossa liberdade de expressão. Não tenha dúvida disso. Perfeito. Agora, os senhores chegaram a ver as palavras do novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, tomando posse? Ele não falou de Mourão, ele não falou de Olavo, ele não falou de nada disso. Eu lembro eu vi
foi no Insta Messenger de uma pessoa que estava presente, acho que 30 segundos do que ele falou. E o novo ministro da Educação ele falou o seguinte: eu tenho a minha opinião, que por vezes é diferente do presidente Jair Bolsonaro. Perfeito. Mas na cadeira que eu ocupo aqui, existem duas opções. Ou eu tenho a minha opinião e estou fora do governo, ou eu concordo com o Jair Bolsonaro. Eu sou muito mais partidário que essa visão do ministro Abraham Weintraub é a mais saudável. Porque entre eu e meus amigos, eu falo um monte de coisa. Eu critico todo mundo. Também recebo críticas, damos risadas, etc. Mas entre os meus amigos. Como deputado federal, eu tenho que prestar atenção no que eu falo, a repercussão é muito maior, a responsabilidade é muito maior, mas eu acredito que o general Mourão, ele é uma boa pessoa, sofrerá crítica como todos nós sofremos, mas cabe a cada um fazer essa avaliação. Perfeito. Bela avaliação deste resultado, né, da composição de Bolsonaro com Mourão. Até o general Mourão, quando era comandante militar do Sul, participou do programa, e foi matéria, inclusive, da revista Época, vocês estão lembrados aqui, que viviam no Rio Grande do Sul, que ele detonou, acabou sendo afastado, a Veja deu 2 páginas sobre aquela... E foi aí que eu recebi uma ligação do nosso presidente da República, então, o deputado federal, pedindo para publicar no seu site a entrevista do Mourão, que ele gostou muito, veio ao programa e disse: daqui a 3 anos o Mourão não vai para a reserva, ele vai estar conosco em Brasília. Então, quer dizer, até partiu muito, né, dessa reciprocidade Mourão-Bolsonaro, e eu não vejo qualquer motivo para atrito entre os dois. Né? Eu acho que o objetivo é o mesmo. Ele foi escolhido para sair candidato vice na chapa do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque saiu ali aquele general que a gente admira, que mesmo na ativa tinha aquilo roxo de falar as verdades que o povo queria ouvir, colocava adiante as pautas da população, estava numa sinergia muito boa. Quando ele foi candidato a vice, todo mundo comemorou muito. Perfeito. Bom, isso aí é um fato aí que, obviamente, o tempo resolve, né? Eu acho que uma boa conversa entre os dois pode acertar o passo. Já se tratando de militares, né? Vão acertar o passo. Eu estava conversando aqui, não me lembro com quem. Na realidade, numa situação como essa, o vice tem que conversar com o presidente, dar um papinho todos os dias de 5 minutos, está resolvida a questão, né? Porque não tem nada assim de grave entre um e outro, de postura entre um e outro, né? São coisas pontuais, assim, que não implicam, vamos dizer assim, no sucesso da administração ou não. Com certeza, eu também penso dessa maneira. Às vezes, eu tomo os pitos do meu pai também, mas eu tenho certeza que é para o meu melhor. Perfeito. Agora, hoje o presidente Bolsonaro alinhou algumas questões que são projetos de governo. Entre elas está o ensino em casa, né? A homeschool, que é um projeto seu, né? O senhor defende essa tese. E eu, como sou liberal, e entendo que as pessoas têm que ter o direito de educar os seus filhos como bem quiserem. Sim. Tá? Claro, obviamente, desde que não ultrapasse determinados limites. E eu gostei que ele tenha lançado isso, né? Porque isso aí é uma afronta até ideológica do que se pensava no governo passado, até no governo Temer, né? Que se falava nisso sendo um tabu. Então, parabéns pela sua atitude e pela atitude do presidente da República. Realmente, eu sou um dos autores. Existem alguns projetos sobre homeschooling, que é a educação domiciliar. Dentre eles, eu destaco um deputado que tem grande atuação nisso, que é o deputado Lincoln Portela. Essa semana tivemos o relançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling, com o deputado Jaziel, o deputado Diego Garcia, delegado João Campos. Então tem um apoio bom dentro do Congresso. E todos os países que estão melhor colocados em todos os rankings de educação, todos eles adotam homeschooling. Aqui no Brasil, o que eu vejo muito, que eu participei desses debates, porque ano passado eu era membro da Comissão de Educação, enquanto esse projeto tramitou lá, sob relatoria da deputada professora Dorinha. A esquerda, ela, para não dizer que é contra o projeto, porque o que a esquerda quer, ela quer que o seu filho passe pela escola, passe pela universidade para ser doutrinado, sim, essa é que é a verdade. Só que se ela admitir isso é muito feio. Então o que ela faz? Ela fica tentando criar confusão. Ela chega lá, Rui, e fala assim, não, mas como é que vai ficar a socialização da criança? Eu respondo como é que vai ficar a socialização da criança. Uma das vezes que eu fui aos Estados Unidos, eu fui no estado da Virgínia e conversei lá com... Eu esqueci o primeiro nome dele, o segundo é Noices. É um garoto que ele é prodígio em homeschooling, pegou, quando adolescente, um projeto de autoescola que a mãe tinha, aumentou em 700% o faturamento do negócio da mãe, foi aprovado em todos os anos que participou, um QI elevadíssimo, enfim, é um daqueles casos sensacionais. E ele falou assim para mim, Eduardo, não se preocupa, porque
ele via a escola como uma fábrica de fazer computadores. No final, todos recebem o mesmo tipo de educação, todos têm o mesmo tipo de experiência e se formam iguais, enquanto que o homeschooler não. Aquele que tem educação domiciliar, ele tem oportunidade de fazer parte do coral da igreja, do clube de futebol do bairro, de fazer um intercâmbio para outro estado ou para outro país. Ele tem contatos com adultos, com crianças. Ele não fica o tempo inteiro trancado dentro de casa jogando videogame. Então é preciso quebrar com esse tipo de visão para colocar o Brasil junto com as melhores nações em termos de educação. Bom, obviamente que eu sendo favorável a isso, eu sou favorável a um outro tipo de ação, onde eu entendo que o governo não tem que estar cuidando da educação também. Esse é o principal tema. Perfeito, perfeito. Sai muito mais barato ao contribuinte, vamos dizer assim, que o governo estabeleça vouchers para a educação, do que o governo está cuidando de professor, está cuidando de escola, está cuidando disso tudo. Paulo Sérgio, quer falar? me permite... Pois não, por favor. Para isso. O Eduardo, na PF, ele é meu novinho, mas na Câmara dos Deputados ele é meu veterano. Então eu vou lá me consultar com ele, o que eu faço assim, né? Mas, Eduardo, nessa questão do ensino como um todo, no regime brasileiro tradicional, clássico, nos últimos 10 anos, ao contrário de alguns discursos, aumentou, sim, isso é dado oficial, em 18% o número de analfabetos funcionais. No regime nosso atual, no tradicional, né? E houve até um mascaramento nesse sentido. A educação no Brasil melhorou. Não, a educação no Brasil nas últimas décadas piorou. E piorou muito. O ranking do PISA mostra isso. Piorou muito. E aí tem um detalhe que nos chama a atenção. Houve uma espécie de uma perfumaria na educação, que é diferente. A educação, enquanto essência educativa, ela piorou e piorou muito. Porque nós temos aí, hoje, talvez 10, 12 milhões de desempregados. Muitos desses empregados, isso aí é um fato notório, não conseguem entrar no mercado de trabalho por falta de qualificação. Não é nem por... Cito aqui o exemplo de um amigo meu lá de Santo Ângelo, tem uma indústria, uma fundição, que ele me diz assim, Sanderson, eu tenho sempre 50 vagas em aberto que eu não consigo preencher por falta de qualificação. Pessoas que não sabem escrever, que não sabem ligar um computador para operar um torno mecânico, eletrônico. Né? Então, esse sistema tradicional brasileiro ruiu, e algo novo tem que ser utilizado. E por que não copiar modelos de países que estão dando certo como o norte-americano? Né? Então, acho que o caminho é esse aí mesmo. E nessa linha de raciocínio, modelo norte-americano, nós vamos entrar na questão do alinhamento. É claro que aquela tese do diga com quem andas, eu direi quem és, ela é absolutamente verdadeira. Então, o presidente Bolsonaro resolveu se alinhar com Estados Unidos e Chile e Israel, que eu também faria. Agora, isso é do ponto de vista conceitual, porque do ponto de vista comercial, e aí nós temos, se somarmos, nós temos um déficit na balança comercial. Mas se somarmos o mundo árabe com a China, nós temos um superávit aí de mais de 30 bilhões de dólares, né? E, obviamente, já disse o presidente que não tem nada contra o mundo árabe, não tem nada contra a China. Foi uma questão, vamos dizer assim, de cronologia, né, para visitar esses países. Eu tenho certeza que ele vai fazê-lo. Então, pode unir o útil ao agradável. Mas o senhor não acha que já criou uma certa animosidade ou é fácil de superar tudo isso? Não, é muito fácil de superar. Eu tive presente ontem num jantar que contou com mais de 20 embaixadores de países islâmicos. Né, um jantar que foi oferecido pela Confederação Nacional da Agropecuária, CNA. E as conversas foram muito amistosas. Quando Jair Bolsonaro teve o uso da palavra, ele ressaltou essa questão de que não tem nada, né, contra os países árabes, contra os países islâmicos. Nós somos abertos ao mercado. Agora, nada disso impede, por exemplo, de fazermos críticas. Quantas vezes a gente não vê aqui pessoas fazendo críticas a algum modelo, a algum sistema que vige nos Estados Unidos, por exemplo, com relação à arma de fogo, que a esquerda adora criticar os Estados Unidos quando tem alguma coisa lá de arma de fogo. Qual o problema de nós criticarmos algumas questões pontuais que ocorrem na China, em Cuba ou em um ou outro país? Não tem problema nenhum. Agora, isso daí não vai impedir, obviamente, da gente fechar as portas para um comércio para um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, como é o chinês. Então, na verdade, é saber separar as coisas e dizer o que você quer para o Brasil. Eu não quero para o Brasil um regime igual ao chinês, mas eu também quero uma economia pujante. O bom mercado chinês lhe serve.
Sim, sim. Porque a China é um fenômeno. A China ela tem um Estado comunista e um mercado capitalista. Sim. Muito embora, Tá na transição, tá indo pro caminho certo. muito embora a interferência econômica do Estado, que o Estado lá interfere para ajudar. O problema lá não é a China, o chinês. O problema é o Partido Comunista. É separar isso. É igual a Palestina. O problema não é o palestino. O problema é o Hamas, o Hezbollah. Esse é que é o problema. Se você conseguir separar o joio do trigo, você consegue absorver o que há de melhor. Perfeito. Queria dar a palavra? Paulo Sérgio, olha, eu fico aqui surpreendido porque a China é um grande parceiro comercial do Brasil. Mas o visionário Jair Messias Bolsonaro, ele há 3 anos atrás esteve em Israel junto, né, com seus filhos. E eu tive em Israel e eu vou te dar para vocês. A revolução tecnológica, muitas das tecnologias voltadas à medicina vêm de Israel. As máquinas de cartões de crédito vieram de Israel. Tecnologia militar mais aprimorada do mundo, bate de igual para igual com os Estados Unidos, vem de Israel. Irrigação o Waze, tomate cereja. Não, são tantas coisas. Função da irrigação. E o Brasil, por ideologias baratas, rasas, durante anos nos afastamos de Israel e dos Estados Unidos. Grandes potências mundiais. Ideologicamente, se colamos em países comunistas, que são importantes também, economicamente, como China, mas esquecemos as grandes potências mundiais. Visionário, nosso presidente, mais uma vez, se aproxima desses países e o Brasil no rumo certo. Nós tivemos aí, no ponto de vista do aconselhamento externo, que era uma eminência parda nos governos do PT, né, o Marco Aurélio, que foi um verdadeiro desastre, né, para as relações exteriores do Brasil. E o Amorim era um pouco melhor, mas mesmo assim era obrigado a seguir os ditames, vamos dizer assim, desta magnânima figura das relações internacionais. E as relações internacionais agora com a Apex Brasil, que está fazendo, olha, parabéns para a condução que está sendo feita pela Apex Brasil, que o Brasil vai dar um salto, deu uma mudança vai atrair radical muitos negócios Brasil para o nosso país. Olha, cada dia eu me surpreendo mais com o trabalho que tem sido feito em Brasília. Felizmente estamos aqui representando bem o governo federal aqui no Rio Grande do Sul, aqui como deputado estadual, aqui representando o presidente Bolsonaro, que fazendo também na ponta da lança aqui muito trabalho, muita dedicação pelo nosso estado. E sabemos, o Rio Grande do Sul vai refletir muita coisa boa vindo de Brasília para o nosso estado. Todos nós sabemos, somos favoráveis, parece que até uma unidade nacional em torno da reforma da Previdência e da sua prioridade. Obviamente que a reforma da Previdência ela é fundamental, ela é necessária e fundamental, eu até inverteria a semântica da coisa, mas não é só ela, né? Nós precisamos de uma reforma tributária urgente. O Brasil é absoluto. Os governantes brasileiros só encontram solução para os problemas do Brasil econômicos de 2 formas: ou aumenta o número de impostos ou aumenta o valor do imposto. Então isso é absolutamente indecente com a sociedade contribuir. E cada vez menos pagam essa conta. Nós temos uma reforma política que precisa ser feita. Nós precisamos de uma revolução no ensino. Então tem tantas coisas. Só que um governo de 4 anos, o presidente disse que não é candidato à reeleição, eu já sei quem é que ele vai indicar, já sei quem é o favorito nisso tudo, está do meu lado nesse momento, e não é o Sanderson. Profeta Paulo Sérgio Binda, né? Ele não é o Sanderson. Quando o Rui falou isso, ele falou: vira essa boca para lá, Rui. Mas não, na realidade é isso. Ante tantas reformas necessárias, nós não vamos perder muito tempo concentrados apenas e tão somente na Previdência? É que, na verdade, é um tema que mexe com a vida de 100% do país, né? Não só de colocar o Brasil adiante, como no bolso de cada um de nós. Porque ou nós somos aposentados, ou nós estamos em atividade contribuindo. Então, uma reforma profunda. E como eu disse ali no almoço hoje, o Paulo Guedes ele não quer simplesmente fazer uma reforma em que vai trazer uma economia, mas daqui a 10 anos seria necessário outra reforma. O Paulo Guedes quer fazer uma coisa profunda. Ele quer economizar 1 trilhão em 10 anos, por quê? Porque ele quer fazer uma transição do nosso atual modelo, em que quem está na base paga a aposentadoria de quem está na inatividade. Ele quer mudar isso para um modelo parecido com o do Chile, que é uma contribuição individual. Então o trabalhador ele vai saber o quanto que ele já contribuiu para a Previdência depois de determinados anos. Ele vai conseguir fazer um cálculo. Se eu me aposentar com 58, como é que acontece? Se eu me aposentar com 62, quanto é que eu recebo? Se eu me aposentar com 65 anos, quanto é que eu vou receber? Então, na verdade, é uma reforma muito profunda. Vai exigir uma cota de sacrifício. A gente sabe disso,
Mas o que o governo tem falado? Que o sacrifício vai ser igual para todos. Onde houver uma situação desigual, um trabalho que exija, né, que faça ser desigual essa relação profissional, ele vai ter um atendimento também desigual. E assim será feito. E Paulo Sérgio, para começar a reforma, nós começamos pelos políticos. Aumentando a alíquota, majorando o tempo de contribuição e colocando todos os políticos para se aposentar igual ao trabalhador padrão no Brasil. Qual outra reforma que fez isso? Nenhuma. Para destacar apenas um ponto de vários, porque isso daqui é conversa para ficar 2 horas aqui falando só sobre a nova Previdência. E o quórum para a votação da Previdência? É favorável ao governo? Eu acredito que está bem maduro. Todos os deputados, eles têm noção de que ou se aprova a reforma ou o Brasil vai para o buraco. Isso daí já é um senso comum, não só dentro do Congresso, mas também na sociedade. E eu acredito que essa visão está bem madura para que a gente consiga aprovar. O doutor Paulo Guedes, ministro da Economia, ele tem o gabarito e a confiança da população. Ninguém vai dizer ali que é uma pessoa sem preparo. Na verdade, nós chegamos a essa situação no Brasil com recorde de desempregados, numa crise nunca antes vista pelo país, graças a governos socialistas. Então ele está do outro lado, ele se apresenta até como liberal, e eu acredito que é o segredo do sucesso. A gente tem que fazer a mesma política do Chile, dos Estados Unidos, de Israel, e não uma política igual a de Cuba ou Venezuela. Isso daí é bem claro. Bom, no que tange as parcerias, nós temos aí a parceria público-privada, né, que é uma realidade, graças a Deus aqui Sim. no Rio Grande do Sul já se fala fortemente nisso, que era um tabu, as concessões públicas e as privatizações. Como é que o senhor elencaria este momento após os 100 dias do governo? Em que ponto nós vamos chegar? Vamos ter nesses 3 pilares. A gente está evoluindo muito nesse quesito, né? O Brasil, infelizmente, muito por conta do sistema de corrupção que se instalou aqui no Brasil, a diferença do PT é essa, é que roubar, todo mundo roubava. O negócio é que o PT, ele institucionalizou a corrupção como uma maneira de manter não só o PT no governo, bem como todos os seus aliados do Foro de São Paulo. Ninguém rouba bilhões para si. Ninguém quer bilhões para si. Não vai adiantar o cara ter 100 iates e 20 lagostas na mesa. Ele só consegue comer uma lagosta. Agora, eles faziam isso de maneira institucional para se manter no poder. Agora, como é que o político consegue roubar o seu dinheiro contribuinte? É só se tiver uma infinidade de estatais, é só se tiver uma receita gigantesca no BNDES, que você consegue mandar para o exterior sob a chancela de secreto, em que ninguém sabe os termos de alguns contratos. Então, o que o governo Bolsonaro está fazendo com as concessões, com os CPI do leilões de BNDES, nós aeroportos... conseguimos instalar, estamos tocando a pleno vapor a CPI do BNDES. Eu tenho orgulho de estar fazendo parte, inclusive, da mesa, sou um dos vice-presidentes. Já ouvimos ontem, né, por 5 horas, um ex-presidente do BNDES, e nós vamos a fundo, doa quem doer. E o Eduardo tem razão. O BNDES, que é um dos maiores... Fábrica de ralo. Fábrica de abusos, né? Era, porque o BNDES é nosso, nós temos que prestigiar, né? Mas ele... Né, passou... A instituição é claro, o sucesso dela é o sucesso dela, o objetivo. O sucesso do BNDES é o sucesso do Brasil. Agora, certo do que nós vamos a fundo na CPI do BNDES, né? E a participação dos deputados do PSL, dos 27, somos em 4 deputados do PSL, e eu estou na mesa. Vamos a fundo descobrir aonde está o dinheiro dos brasileiros, porque ali não é 1 milhão, são bilhões. Bilhões emprestados para países comunistas, exatamente, né, Sanderson? Bilhões que não estão pagando a conta. Exatamente. Estão pagando essa dívida com o Brasil. E não podemos esquecer que, na essência do BNDES, o dinheiro é do Tesouro. Sim. É dinheiro do contribuinte. Por isso tem que ter transparência, diferente do banco comercial, que o dinheiro é do correntista, que está ali por livre e espontânea vontade. Agora, do BNDES, a sua essência, a sua formação, o lastro é dinheiro público. Entesourado. Dinheiro público não existe, é o privado entregue na mão do público, né? Por isso o BNDES deve satisfação à sociedade. Com certeza. E como é que a gente faz para evitar esse tipo de coisa? Reduzindo o tamanho do Estado, privatizando, fazendo concessões, fazendo leilões. É isso que o Jair Bolsonaro está fazendo. Ele está cumprindo uma promessa de campanha, reduzindo o tamanho do Estado, para que caso amanhã volte um presidente padrão Lula e Dilma,
ele não tem a condição de meter a mão no nosso bolso. Bom, os senhores que vão dizer se teremos outros presidentes do padrão Lula e Dilma, né? Não, é com o povo, é com vocês também. Deus quiser essa geração, não, por favor, o sucesso do Jair Bolsonaro realmente vai nos levar também a ter o poder durante muitos anos. Mas, Paulo, deixa eu aproveitar o gancho do senhor. Às vezes eu critico no Twitter, Facebook, o PT, aí vem um engraçadinho lá e comenta: ah, mas esquece o Lula e a Dilma, passou. Esquece nada não. 64 teve 1 milhão de pessoas, muito mais de 1 milhão de pessoas no Brasil inteiro nas ruas, e parece que a população brasileira já esqueceu, a ponto dos militares serem achincalhados pelos episódios ocorridos em 64. Sem entrar no mérito da discussão. O Congresso Nacional inteiramente a favor da Revolução, tanto é que quem declarou a vacância do cargo foi o próprio Congresso Nacional. Foi o próprio Congresso Nacional. Quem assumiu foi o Ranieri Mazzilli. Igreja foi o presidente Sim. interino, convocou a eleição e ganhou a eleição Castelo Branco. Eu falo isso porque se nós não lembrarmos a todo momento de que foi o PT que deixou 14 milhões de desempregados, que foi o PT que roubou o BNDES, que tem um orçamento de quase meio trilhão por ano, se a gente não lembrar isso a todo momento, daqui a 20 anos, nós que votamos a favor do impeachment da maior ladra que esse país já teve como presidente, nós seremos taxados como golpistas, fascistas, nazistas e tudo isso. Então, a gente tem que preservar a nossa memória e dar nome às pessoas. Quem roubou o Brasil foi o PT. Quando eu falo na questão da eleição indireta, quem é que vai eleger o Netanyahu agora para a reeleição? É o Congresso. É o Congresso israelense. Né? Então, a eleição nos Estados Unidos é indireta também. Sim. Quem elege são os convencionais. Tancredo Neves foi eleito da mesma maneira. Da mesma maneira, perfeito. Então, isso aí não tem nem o que discutir, até porque, com o passar do tempo, que as pessoas foram mudando. E a Revolução, quem foi que apoiou? A mídia inteira apoiou, com exceção da Última Hora. Todos os demais jornais, todas as demais redes apoiaram a Revolução. Não pode ser esquecido, né? E, na verdade, ocorreu uma troca de poder sem sequer ser dado um tiro, sem sequer que tenha havido uma morte. Então, que golpe que é esse? Embora o Mourão Filho tivesse louco para dar um tiro, né? Ele saiu de Filho ele antecipou tudo, ali. Ele precipitou tudo para... mas tudo bem, no fim deu... Mas pena que nós não tínhamos as redes sociais naquela época. Tudo seria diferente. Hoje a informação em tempo real. Hoje, no estado tecnológico que vivemos hoje, graças a Deus... Não tínhamos outras coisas também. Não tínhamos outras coisas também. Mas o Brasil está no rumo certo. Estamos saindo, eu vejo que até o governo federal, num sistema analógico, sistema digital, de informação, de transparência, amigo Sanderson. Transparência. E nós vamos extirpar o câncer. Esse governo vai extirpar o Rui, que agora câncer. está numa função chave dentro do Executivo, aqui no governo do Rio Grande do Sul. A transparência é tudo. Paulo Sérgio, Eduardo Bolsonaro... Currículo, capacidade. Não, e para conter corrupção, abusos, transparência é tudo. E já na primeira semana de governo de Jair Bolsonaro, o BNDES criou uma plataforma de transparência dentro do BNDES. Todos têm acesso a todos os contratos. Os contratos eram, Paulo Sérgio, contratos sigilosos. Dinheiro público, e nós queríamos saber para quem nós estávamos emprestando, para quê, quando, a caixa onde? Preta do BNDES, né? Exato, caixa preta não. Primeira coisa que o presidente fez, te lembra, Sandro? Aí, sigilo, aí nós abriu a caixa preta. E nós vimos que o sigilo, 80% do tomador de dinheiro público do BNDES chama-se Odebrecht. Em outros países. Odebrecht. Gerando emprego em outros países. Odebrecht, que é quem? O lastro da corrupção. Se eu não me engano, foi em do seu Lula, 2007 da dona Dilma. que o Lula mudou a legislação ali para beneficiar obras em outros países com o nosso dinheiro. Exato. Foi essa alteração, porque o BNDES anteriormente, eu não me lembro o ano, que o ex-presidente encarcerado Luiz Inácio Lula da Silva fez, ele alterou a legislação para beneficiar os amigos, os países comunistas, principalmente da América do Sul e da África, aos quais muitos deles, deputado Bolsonaro, não honraram com suas dívidas com o Brasil. Não geraram um emprego para o povo brasileiro. Um emprego e dinheiro nosso, do nosso suor. Bilhões que poderiam ser, Paulo Sérgio, empregados aqui dentro do nosso Brasil. Nós assumimos um compromisso com o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem agora a Brigada Militar, né, tem um evento por lá, e, obviamente, nós queríamos lhe franquear os microfones aí da nossa TV Pampa. Nós temos hoje 4 geradores de televisão, 106 retransmissoras, estamos em todas as redes sociais. Tem muita gente, não, o governo defende as mídias digitais.
Hoje os veículos de comunicação estão nas mídias digitais direto. Sim, quem não está e atrás. vice-versa, claro. E quem não está atrás. Mas nós estamos falando apenas e tão somente de chegar diretamente. E temos 18 emissoras de rádio, né? Quer dizer, então, essa guerra toda, eu quero lhe franqueá-lo, mas que o senhor dê uma palavrinha a respeito desse relacionamento com a mídia. Eu acho que tem muita lenda em torno disso, né? Especialmente pelo fato criado antes das eleições, né? Que, obviamente, nós não estamos dentro desse processo, não nos incluímos dentro desse processo, mas tem veículos que tomou determinada postura e, obviamente, tinham a liberdade para fazer isso, né? E eu acho que é um direito também, né? As pessoas tomar a postura que quiser. Agora, as reações que têm que serem entendidas, né? Compreendidas e até historiadas, né? É isso que eu gostaria que o senhor falasse e já falasse a respeito do Geraldo aí com o nosso telespectador. Perfeito. Vou abordar 2 pontos com relação à imprensa. Primeiros dele, 2018, antes da eleição, um vídeo que ficou até famoso, Jair Bolsonaro falando, né, para uma determinada mídia para trabalhar contra ele. Porque se ele chegasse lá, ele respeitaria o dinheiro do contribuinte e não colocaria mais dinheiro do governo da maneira que era feita, né, uma injeção desenfreada de milhões de reais por ano para a imprensa, ou para aquela imprensa, né, que fazia propaganda a favor do governo, que ele respeitaria o dinheiro do contribuinte e colocaria nas áreas que o povo pede, principalmente saúde, educação e segurança. Então ele está cumprindo uma promessa de campanha dele, ele não é revanchista e por isso está cortando o dinheiro que vai para a imprensa. É porque, na verdade, não tem dinheiro para tudo e ele vê que essa parte da imprensa não merece, né, todos esses milhões só para fazer propaganda a favor do governo. Então esse momento de ruptura que o governo está passando, de uma nova relação com a imprensa, certamente vai causar ranger de dentes e fortes emoções. Por outro lado, deixa eu chamar a atenção para uma outra situação aqui, Paulo Sérgio, e aí você vai se inserir nesse contexto. Como é que o Jair Bolsonaro foi eleito não gastou nem R$1 milhão, tendo apenas o povo ao seu lado, com a grande imprensa que tem o dia inteiro de canal de televisão, uma audiência gigantesca contra. Como é que ele foi eleito? Se você pegar a história do Jair Bolsonaro, ele começou a percorrer o país 2, 3 anos antes da eleição. E quando ele... Em 2015, sim. 3 anos antes. E eu percebia, quando eu acompanhava ele nos interiores, ia lá em Dourados, ou vinha aqui em capitais como Porto Alegre, Ponta Grossa, enfim, quando ele percorria o país, ele chegava numa localidade, os microfones da imprensa local se abriram. E qual é a diferença da imprensa local, por exemplo, essa imprensa que a gente está falando aqui agora, para um grande veículo de comunicação? É que vocês não dependem do dinheiro do governo. Então os senhores têm muito mais liberdade, bem como os seus chefes, de contratar jornalistas muito mais gabaritados do que, por exemplo, algumas emissoras de TV. Enquanto ele falava nas rádios, nessas que são retransmitidas, todo mundo naquela região ouvia ele. Então ele foi no Rio Grande do Sul, deu o recado dele. Foi na Paraíba, deu o recado dele. Foi no Amazonas, deu o recado dele. E aí as pessoas começaram a pensar, não é que esse cara realmente não é nada disso aí de homofóbico, de racista? Não é até que eu concordo com esse tal de Jair Bolsonaro? E aí quando começou a campanha, quando começou aquela máquina de moer, Geraldo Alckmin atacando, fazendo baixaria no programa dele de eleitoral, como eu nunca vi na vida, o pessoal dando pancada nele, já tinha uma base consolidada. Então a gente deve uma parte da campanha dele a emissoras e a um jornalismo independente como o do senhor, que eu não lhe conhecia, eu não sabia se eu ia entrar aqui se ia ser um pelotão de fuzilamento, mas certamente eu saberia que o senhor não estaria servindo a ninguém, estaria vindo daqui com a sua experiência para me entrevistar. Então eu agradeço, é um balanço que eu faço para que os futuros especialistas políticos não errem de novo nas próximas eleições, para olhar com mais carinho para essa questão da imprensa local, que é uma imprensa independente. Olha, quero lhe parabenizar pela medalha, o Mérito Farroupilha, que é uma das principais honrarias aqui do Estado. Eu já posso dizer que me senti muito honrado e emocionado quando recebi. Isso já faz tanto tempo que não é verdade, né? Deputado Sanderson e o Rui de Garay. Quem lhe concedeu? Pô, na época foi o Frederico Antunes, presidente da Assembleia. Na época era presidente da Assembleia. Então, uruguaianense Frederico Antunes. É uma medalha que o senhor vai sentir muito orgulho de tê-la, viu? E os netos dele serão gaúchos, a esposa gaúcha. Então, ninguém mais do que o Eduardo Bolsonaro, tem grandes amigos aqui no Rio Grande do Sul, merece. Nós temos, né, o Rui, uma iniciativa brilhante do Rui, de já no início do seu mandato,
fazer uma homenagem muito mais do que justa. Eu diria até, Rui, uma homenagem necessária, considerando que em 2017... Um dos maiores formadores de opinião do Brasil. Não, e considerando que em 2017, a nossa Assembleia aqui condecorou um rapaz que eu acho que nunca nem pisou, que é chamado Jean Willis. Mas que olha, não vamos entrar no mérito, meu amigo não, se vamos falar das nós temos a fosfoetalona mina, que foi homenageada aqui com o seu cientista, entre aspas, né? Tivemos algumas coisas também de vários cunhos aqui. É, né? verdade. Mas parabéns, merecido. Obrigado, eu já disse para o seu primo, Leonardo, que esteve aqui, que ele vai acabar arrumando a gaúcha, ele está vindo muito ao Rio Grande do Sul. Mas agora só para nós, o casamento vai ser quando? Vai ser em maio, vai ser Em no final maio? de maio. Mas vai ser em Brasília? Não, vai ser no Rio. Ah, vai ser no Rio? É que a maioria dos convidados ali é do Rio de Janeiro. Vai perfeito. ser a família, né? Uma boa parte dela é do interior de São Paulo. Mas a maioria dos convidados ali do A sua Rio... noiva meus é de amigos, Novo Hamburgo? Ela é de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo também. Famosa Noia, que ela fala, né? É, Noia. É GPA, é Grande Porto Alegre. Maravilha. Tá bom, deputado. Um grande Perfeito. abraço e Satisfação. parabéns pelo evento, Obrigado parabéns pela pela entrevista. medalha aí. Espetacular. Nós vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Cremers informa, a defesa da medicina é a principal função do Conselho. Quando o Cremers defende a boa prática médica em condições de trabalho adequadas, está defendendo também os direitos que os pacientes têm em poder acessar o bom atendimento. Lutar pela medicina é também lutar pela assistência digna à saúde. Cremers, em ação pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento de sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vales, viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA e a um Jeep Compass. Unicred Collection, para colecionar estes momentos, fale com seu gerente Unicred ou acesse unicred.com.br/central-RS e participe. Já estamos no mês da Páscoa e agora começa a função de montar cestas, receber familiares e é por isso que o pão de mel da Zezé não pode ficar de fora neste feriado. Esta delícia com massa de mel e cobertura de chocolate vai dar um toque especial na sua cesta de Páscoa. E ainda é uma excelente opção para servir as visitas. Passe logo no supermercado mais próximo e garanta os seus pães de mel da Zezé. E vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Bienal do Mercosul, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se a sua vontade é começar o ano de 2019 com o pé direito, dê uma revisada nas consultas médicas. Se você é homem e tem mais de 50 anos, marque uma consulta com seu urologista e faça os exames preventivos do câncer de próstata. E também combine com seu proctologista a realização de uma colonoscopia, pois é a melhor forma de evitar o câncer de intestino. Converse sobre isso com o seu médico de confiança. E boa sorte. Já agradecemos ao deputado Eduardo Bolsonaro a participação no programa, ele teve que sair para um evento na Brigada Militar, mas nós ficamos aqui com o deputado Sanderson, deputado federal, que está numa comissão importante hoje avaliando o BNDES, mas acho que a gente podia passar um pouco a limpo da fala do nosso deputado federal, dos assuntos que ele tocou, seu relacionamento com a imprensa, para não dizer que só falamos de flores, né? A questão relacionada ao relacionamento com o general Mourão. Então agora fica o senhor como amigo dele, Paulo Sérgio, como deputado federal, sabe colega dele, claro, uma avaliação a respeito da participação eu nunca tinha, a primeira vez que participo de movimento político partidário, né, e entrei nesse processo para ajudar, na verdade, né, me afastei da carreira na PF e depois, diferente dos militares, eu posso ainda voltar para a PF daqui a 4 anos, e tenho observado que nós estamos sim no caminho certo. Eu já fiz essa referência e faço questão de repisar. O Eduardo Bolsonaro, que
que às vezes a gente fala até brincando que é o futuro da presidência, talvez esteja nas mãos deles, e isso aí não é mentira, né? Não está proibido desse rapaz, produto da sua qualificação intelectual, né? Produto do seu ímpeto patriótico e nacionalista. Nós temos a certeza de que o nosso futuro, muito mais do que o presente, talvez, porque o Jair Bolsonaro, né, já está mostrando que tem condições, que tem aquilo que talvez outros não tiveram, que é, como eu sempre digo, a decência e a honradez. Daqui adiante nós tivemos já um doutor FHC, presidente da República, né, um cabedal de inteligência e conhecimento gigantesco, e que nós vimos que, inclusive, lá em 97, aprovou aquela reeleição, cuja a reforma política nós vamos fazer. O Eduardo chegou a falar sobre isso. A reforma da Previdência, por si só, não resolve nada. E tu também foi muito feliz em falar. A reforma da Previdência é, dentro de um conjunto de situações e de medidas, ela é fundamental. Agora, ela, por si só, não vai consertar os problemas do Brasil. A reforma política vai ser fundamental, a reforma tributária, a reforma do Estado, diminuindo o tamanho do Estado. O Brasil não pode ter, e nisso aí o Eduardo foi muito feliz, nós não podemos contar com 151 estatais, enquanto segurança quebrada, saúde deficitária, educação falida. Então, os 3 pilares que são considerados essenciais na nação não funcionam. E nós aí com empresas, com bancos, com empresas de fomento de todo... Tem até uma agência criada para botar em efetivação, botar em operação, chamado Trem-Bala. Isso parece piada, mas não é piada, é verdade. Uma agência criada para organizar e operar o tal do Trem-Bala, que nunca existiu, e tem não sei quantas... Chega a ter mais de uma centena de pessoas trabalhando numa agência para operar o Trem-Bala, que não existe, né? Então, essa reforma do Estado será fundamental, diminuir o tamanho do Estado, fazer com que o Estado seja, sim, essencial. Não quero falar aqui em Estado mínimo nem em Estado máximo. Não, o Estado tem que ser essencial. E a reforma política, Paulo Sérgio, que eu comentava, nós queremos uma frente parlamentar pró-reforma política, que está sendo capitaneada pelo deputado federal Luiz Felipe de Orleans de Bragança, que é apelidado de príncipe, porque ele é tetraneto da Princesa Isabel, e ele está capitaneando essa frente, me chamou, eu estou fazendo parte da frente, e nós vamos, a partir já do segundo semestre, passando a reforma da Previdência, aprovando-se, e nós vamos aprovar o pacote anticrime, antiviolência, anticorrupção do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, nós vamos já atacar a reforma tributária e também a reforma política. E a reforma política, por que eu falo? Nós temos que discutir, sim, candidaturas avulsas, candidaturas independentes, como em 90% dos países. Eu quero participar do processo eleitoral, mas eu não quero me filiar a partido, né? Eu vou até ter prejuízos, talvez, estruturais e materiais, mas não tem problema, eu não quero participar de partido e quero contribuir com o meu país. Vamos ter que tratar também do tamanho do Congresso. Isso é uma crítica, eu estou lá 2 meses e faço essa avaliação. Nós, enquanto brasileiros, não precisamos de 513 deputados. Nós fizemos até um cálculo. Com 320 deputados, né, todos os estados seriam representados, todos os setores e todas as camadas sociais seriam ali representadas, de modo que de 513 para 320 é uma boa redução, porque ela é uma redução também simbólica, que repercutiria nos estados. Mas o senhor acha que isso passa no Congresso? Vamos ter que debater. E aqueles que forem contra vão ter que dizer por que são contra. Vamos fazer votações? Vamos... Nem precisa dizer por que são contra. Bem, mas então, vamos dizer, vamos abrir o voto lá e vamos dizer, não, o senhor deputado... Isso aí como foi, né? Seria como jogar contra o próprio gol. Bem, lembra da votação do impeachment? Até hoje tem deputados que se arrependem de não ter votado pró-impeachment. Eu conversando lá, eles, deputados que faziam 150 mil votos, votaram contra impeachment, votaram agora como suplentes. E eles, foi um erro estratégico, eu errei, né? Então, sempre, se nós levarmos em conta, e eu estou engatinhando na política, não conheço nada, mas estou aprendendo, tenho vontade de aprender, estou disposto a aprender. Sempre que nós tivermos como interesse público, ou voltados para votar a favor da sua excelência, o povo brasileiro, o nível de erro cai lá embaixo.
Agora, se esquecer a vontade e o interesse público e colocar o interesse pessoal, particular, setorial ou partidário na frente, o nível de erro vai lá para cima e a tendência é que o parlamentar erre, né? Então, essa reforma política nós vamos fazer, vamos ter que tratar, vamos debater, diminuir o tamanho do Congresso Nacional, né? Isso aí até eu conversava com alguns deputados e senadores também. Nós podemos ter, como em alguns países, ter 2 câmaras, mas em vez de 3 senadores, 2 senadores por estado. Tem que ser, não pode ser 1, tem que ser 2 para ter a dicotomia, para ter o debate. Nas assembleias... Seria favorável a uma representação maior dos estados com maior número de eleitores? Isto é, que reflete até certo ponto, vamos dizer, o tamanho da economia? Claro, certamente. Que não pode o Nordeste fazer o que quer no Senado da República, né? Isso contra o Sul e o Sudeste. Isso certamente. Porque eles têm maioria. Claro. Tem maioria de senadores. Isso certamente será tratado na reforma política. Por isso eu digo que a reforma política é muito importante, né? Fazer o chamado voto distrital puro, né? Para fazer que lá na fronteira oeste, Uruguaiana e Alegrete coloque o seu deputado na Câmara dos Deputados, né? Até o Rio Grande do Sul consegue, até pela politização do seu povo, colocar, né? Tem praticamente deputados em todos os estados, mas tem estados do Brasil, né, que só tem deputados das capitais, não tem nem do interior. Então, voto distrital, candidaturas avulsas, vamos discutir o tal do fundo partidário e fundo eleitoral, que são 2 fundos, né? Vamos discutir também as idades para ocupação de cargos, né? Porque um Eduardo Bolsonaro, que tem 33 anos, que fala 4 línguas, que é um agente federal concursado de carreira, que tem um conhecimento gigantesco, não pode ser senador da República, por limitação de idade, né? Outro tema que nós vamos debater também, e é importantíssimo, e aí entra nessa questão da reforma política, né? É o regimento interno da Câmara dos Deputados e também do Senado. É um regimento que às vezes eu fico apavorado e fico indignado, que permite ações lesa-pátrias. Regimento das casas que permite prejuízos, né? Porque se eu tenho um projeto para votar e o regimento permite a chamada obstrução, algo que eu não vejo nenhuma lógica, né? Eu vou obstruir. Sim, vamos fazer a discussão e votar. Quem vencer, venceu. Não, os caras entram em obstrução, ficam às vezes 2 meses para se votar uma matéria, às vezes importantíssima, que vai ter reflexo e repercussão na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, né? Então, isso aconteceu com a Dilma, né? A Dilma sofreu obstrução no Congresso Nacional, que foi uma loucura, né? Por todo o tempo. Claro, porque o pessoal foi para o revanchismo que acabou prejudicando o país, na realidade. Essa reforma política é importante, a reforma tributária é muito importante, a reforma do Estado, diminuindo o tamanho do Estado. Vamos privatizar, e eu sou favorável à privatização de tudo aquilo que for possível privatizar. O que não for impossível, ok. E tem algumas situações... Possível até a saúde e educação são possíveis. Mas por que então não pode ser segurança. Mas por que se diz que é impossível? Educação... Porque tem empresas que são tão deficitárias e sem serventia que ela não parece compradora. Aí o que tem que fazer? Tem que fechar só. Nem se fala em privatização. Sim, claro. Ela vai ser simplesmente extinta, né? Então, com essas medidas, né, eu não tenho a menor dúvida, para quem já saiu do país e vê as condições que nós temos aqui, com um território gigante, né? Com todas as riquezas possíveis e imaginárias. Só um país do mundo pode competir com o Brasil, que é os Estados Unidos. Não é China, porque a China tem 1,5 bilhões ou 1,5 bilhão de pessoas, eles não têm condições de dar emprego para todo mundo, né? Índia tem 1,3 bi de habitantes, também não tem condições, produto do tamanho da sua população. A Rússia tem território, tem população, mas tem uma boa parte do território que é inabitável e inexplorável. Então, não é México, não é Argentina, é Brasil e Estados Unidos, as nações que talvez aqui... Canadá potencialmente, mas também tem metade do território. Não tem população. Canadá tem 25 milhões de habitantes, não consegue. Metade do território também. Então o Brasil passa a maior parte do tempo coberto de neve. Nós temos 210 milhões de habitantes, 8 milhões de quilômetros quadrados. Somos já somos a 9ª economia do mundo, apesar de toda a roubalheira, né? E a roubalheira não é só corrupção.
Mas aí entra corrupção, entra má gestão, entra gastação, entra 151 estatais, cada estatal com um aparelhamento gigantesco. E Jair Bolsonaro agora bancou essa questão de não aparelhar, de não botar políticos partidários nos postos-chave. Ele está botando lá, né? E eu sou agente da PF há 23 anos, mas fui oficial do Exército com muito orgulho. E fico cada vez mais feliz quando eu participo de uma reunião ministerial com vários atores que estão em postos-chave, que são oriundos do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, né? Porque são pessoas decentes, interessadas sim na construção do novo Brasil. Eu tive agora com o ministro Tarcísio, que é, ele é oficial de IME. Das, né? Forças Armadas. É. E está fazendo um trabalho gigantesco, portentoso. Saiu do Exército como capitão. Como capitão. Ele ficou lá há 17 anos. Eu tive ontem com o general Floriano Peixoto, que é ele é o secretário de governo, ele entrou no lugar do Bibiano, né? Um homem também muito preparado, né? Intelectualmente, com uma qualificação gigante, de modo que nós estamos sim com técnicos. Nós vamos resolver, o Paulo Sérgio e senhores, nós vamos resolver o problema do Brasil com decência. Não adianta nós trazermos luminares ladrões. Basta não roubar, basta não botar, não fazer do Estado brasileiro ou da nação brasileira um cabide de emprego, uma agência de emprego, né, como já nós vimos aí há um tempo atrás. Chegamos a ter aí dezenas de milhares de CCs. Né? Deputado Sanderson, estamos encerrando o Pampa Debates, que começou com o nosso deputado Eduardo Bolsonaro, com o Rui Irigaray, que hoje já deputado, chegou à Secretaria de Governo e Desenvolvimento. A sua presença aqui que muito nos honra. Ficamos nós que tínhamos que liberar o Eduardo Bolsonaro, porque ele tinha um evento na Brigada Militar, mas queremos agradecer a sua participação e conte sempre aqui com os seus amigos da Rede Pampa, com os nossos microfones, com as nossas câmeras aí para levar a sua mensagem, que eu sei que é sempre positiva, em busca de um Brasil maior e melhor. Paulo Sérgio, obrigado pela oportunidade, conte conosco. Eu estou morando em Brasília, né? Eu tenho vindo uma vez por mês, diferente, é o que eu chamo de nova política, e tem diferença sim. Vamos fazer, né? Mas nós não queremos fazer da política profissão. A sua família foi para lá também? Estou com a família, esposa, filho, todo mundo lá. Foi de Malicuia. Malicuia, e temos a certeza que estamos repetindo, estou sendo repetitivo, estamos no caminho certo. Obrigado, deputado. Sucesso lá em Brasília. Agradeço de novo ao deputado Bolsonaro pela presença aqui. Queremos especialmente agradecer ao nosso presidente do SINDEF. Nós estamos aqui ocupando a sua sala na sede dos Sindicatos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, na sala da presidência, o Júlio César Nunes dos Santos. Então, um grande abraço a ele, um prazer imenso ter estado aqui no momento em que se recebeu o deputado Eduardo Bolsonaro, que ganhou também a medalha Mérito Farroupilha. Ele já leva uma gaúcha daqui embora, vai casar com uma gaúcha em maio e já leva a medalha Farroupilha. Quer dizer, ele gauchizou de vez aí, né? Ele já, eu até me esqueci de perguntar para ele, já está tomando chimarrãozinho ou não? Toma, eu fui a Brasília, fui na casa do Eduardo, no apartamento, e levei alguns quilos de erva, e a erva daquela moída da grossa, né? Porque a Heloísa, que é a noiva dele, faz chimarrão, toma chimarrão, enfim, e ele toma chimarrão. Já um carioca que toma chimarrão. Que maravilha. Aliás, ele tem uma cara de gaúcho, né, tia? Ele desperdiça essa cara de gaúcho que ele tem. Italiano, Bolsonaro. Tem um jeito, né, de gaúcho, né? Italiano. A mãe é Nantes, no caso a ex-esposa do Bolsonaro. Sim, a mãe dos guri, né, que é a Rogéria Nantes, e os guris são Bolsonaro. Então é Nantes Bolsonaro. Perfeito. E assim estamos encerrando o Pampa Debates de hoje, que falou aqui diretamente do SINDEF, do Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, com a presença do secretário Rui Irigaray, com a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro e com o nosso Sanderson, que é deputado federal também pelo Rio Grande do Sul. Então foi um excelente programa, tivemos uma visão aí, inclusive dos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, e nós vamos encerrando aqui desejando um bom fim de semana para todos, com o Jornal da Pampa chegando aí com o comando da nossa Vera Armando e de todas as regiões do estado com os nossos apresentadores locais. Muito obrigado, boa noite, até segunda.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.